Hollywood e o cinema em geral são bem conhecidos por exagerar as coisas para criar efeito dramático. E os dinossauros, assim como outros animais pré-históricos, não são exceção. Ao longo da história no cinema, a grande maioria deles foi alterada de maneiras pensadas para torná-los mais intimidadores do que realmente eram em vida. Seja por um aumento impreciso de tamanho ou por um reforço exagerado na resistência. No entanto, existe um dinossauro que foge dessa regra. Apesar de ter sido modificado nos filmes, ele era na verdade ainda mais aterrorizante na vida real do que nas telas. Era um dinossauro que foi um dos primeiros reis do Jurássico e o maior animal de seu ecossistema durante o auge da sua existência. Este é o Dilophosauro. Apesar de só ter alcançado reconhecimento mundial após o lançamento do icônico Jurassic Park, o Dilophosauro já é conhecido pelos paleontólogos há mais de 80 anos. Os primeiros restos foram descobertos em 1940. Na ocasião, 3 espécimes de tamanhos diferentes foram encontrados na Formação Kayenta, do Jurássico Inferior, no norte do Arizona. A descoberta foi notável, incluía um indivíduo quase completo. Isso fez com que ele se tornasse um dos terópodes mais bem preservados conhecidos até então. Porém, como a paleontologia ainda não estava bem desenvolvida naquela época, muitos novos terópodes foram classificados de forma incorreta, inclusive o Dilophosauro. Inicialmente, os cientistas acreditaram que ele fosse uma nova espécie de megalossauro, outro terópode do Jurássico. Essa ideia de que ele era um megalossauro se consolidou rapidamente e por 2 décadas permaneceu sem contestação, até que um novo espécime foi encontrado na mesma região dos 3 primeiros e estava em condição ainda melhor. O crânio, em especial, estava mais completo. Isso revelou a presença de uma crista que havia passado despercebida anteriormente. A crista estava localizada à direita da linha média, indicando que, em vida, esse dinossauro na verdade possuía 2 cristas distintas, deixando claro que esse terópode não era um megalossauro. E assim, ele foi apropriadamente renomeado para Dilophosaurus, que significa lagarto de 2 cristas, e transferido para uma nova família nomeada em sua homenagem, Dilophosauridae, que contém apenas um outro membro, o Dracovenator. Não apenas essa nova descoberta foi importante por ter levado à identificação das cristas, como esse novo espécime de Dilophosauro também foi o maior indivíduo já encontrado e permanece até hoje o maior já registrado. Acredita-se que fosse um adulto totalmente maduro, medindo 7 metros do focinho à cauda, o que o tornava aproximadamente do mesmo comprimento que os ceratossauros. Apesar de ter o mesmo comprimento, o Dilophosauro possuía um esqueleto mais leve e oco, além de uma constituição mais ágil, o que o tornava menos pesado, com paleontólogos estimando que pesasse cerca de 400 quilos, valor comparável ao peso de um urso pardo. Embora isso não tornasse o Dilophosauro tão grande quanto os terópodes posteriores, ainda assim o colocava como o maior animal terrestre conhecido da América do Norte durante o Jurássico inicial, e muitas vezes maior do que o Dilophosauro retratado nos filmes de Jurassic Park, que foi reduzido de tamanho para evitar confusão com o Velociraptor. Isso levou muitas pessoas a assumirem que o Dilophosauro era um predador de pequeno porte, quando na realidade ele era o maior animal de seu tempo. Outra mudança peculiar feita na franquia icônica foi a adição de um colar cervical, possivelmente inspirado no lagarto de gola moderno, que utiliza essa exibição característica para assustar e afastar diversos predadores. E embora um colar fosse sem dúvida interessante, o verdadeiro Dilophosauro provavelmente não possuía tal estrutura, mas ainda assim tinha, como mencionado, as 2 cristas proeminentes que o auxiliavam de diferentes maneiras. Essas cristas relativamente grandes eram compostas por ossos muito finos que se estendiam do focinho até a parte posterior da órbita ocular. Em vida, acredita-se que também houvesse uma camada de queratina, o que significa que os paleontólogos não têm certeza absoluta sobre o formato real dessas cristas. Originalmente, pensava-se que elas fossem utilizadas para termorregulação, devido ao seu tamanho e ao ambiente quente em que o Dilophosauro vivia. Porém, hoje a maioria concorda que a verdadeira função dessas cristas provavelmente estava ligada ao reconhecimento individual ou à seleção sexual, já que aparentam ter variado bastante em aparência e tamanho entre cada indivíduo de Dilophosauro. Por algum tempo, também se considerou a ideia de que o Dilophosauro pudesse usar suas cristas como um ariete contra presas e competidores, mas essa hipótese é atualmente amplamente rejeitada, pois as cristas eram extremamente frágeis por natureza. Felizmente para o Dilophosauro, ele contava com uma série de outras características que lhe permitiam lidar com presas e competidores, sendo talvez sua arma mais importante as mandíbulas ferozes.
A mandíbula e, consequentemente, o crânio eram proporcionalmente grandes em relação ao corpo, às vezes representando 10% de todo o seu comprimento, o que oferecia espaço suficiente para cerca de 30 dentes, todos longos, curvados, finos e comprimidos lateralmente. Além disso, cada dente possuía inúmeras serrilhas, com, em alguns casos, mais de 70 serrilhas distribuídas entre a parte frontal e posterior do dente. Essas serrilhas permitiam ao Dilophosauro cortar a carne com facilidade, causando rápida perda de sangue e morte aos animais infelizes que se tornavam suas presas. Mas exatamente quais animais eram suas vítimas é uma questão debatida há muito tempo. Uma das razões para isso é a lacuna peculiar localizada na parte frontal do crânio, que levou os paleontólogos inicialmente a acreditar que o Dilophosauro possuía um crânio estruturalmente frágil, que poderia se romper sob alta pressão. Isso deu origem à ideia de que ele seria um necrófago, utilizando uma mordida fraca para dissecar cuidadosamente carcaças ou que preferia caçar apenas criaturas pequenas em seu habitat. A crença de que o Dilophosauro tinha uma mordida fraca também contribuiu para a noção posterior de que ele seria, na verdade, um predador piscívoro. Outras evidências de uma possível especialização em peixes incluíam o fato de seus dentes formarem um padrão interligado em formato de roseta nas extremidades das mandíbulas, semelhante ao observado nos espinosaurídeos, conhecidos por se alimentarem de peixes, assim como no gavial, um crocodiliano atual que é o que mais consome peixes entre todos os crocodilos. No entanto, apesar de todas essas evidências, a ideia de que o Dilophosauro era especializado em peixes e possuía uma mordida fraca é hoje considerada provavelmente refutada, pois novas pesquisas demonstraram que a lacuna antes vista como frágil era, na verdade, imóvel e extremamente robusta em vida, permitindo que o Dilophosauro suportasse forças maiores ao cravar a mordida em presas que se debatiam. Seu tamanho também era outro indicativo de que caçava animais terrestres de maior porte, já que era, de longe, o maior predador de sua época, levando os paleontólogos a suspeitarem que ele teria atingido esse tamanho como uma adaptação específica para matar animais grandes. E uma evidência bastante forte disso vem do Sarasaurus. Esse era um sauropodomorfo basal que tinha cerca de metade do tamanho do Dilophosauro e apresentou sinais claros de ter sido predado por esse terópode implacável. Especificamente, o holótipo, descrito em 2018, exibia diversas marcas de mordida espalhadas pelo corpo que correspondiam às do Dilophosauro, e eram grandes demais para terem sido feitas por qualquer outro predador conhecido da região. E como o Sarasaurus era um dos maiores animais de seu ambiente, os paleontólogos agora acreditam que esse verdadeiro pesadelo era um especialista em derrubar presas de grande porte, embora ainda provavelmente aproveitasse a oportunidade para caçar animais menores e até peixes quando surgisse a chance. Ou seja, absolutamente nada estava seguro. E sua mordida não era a única arma a ser temida. O Dilophosauro também possuía braços poderosos, tão letais quanto suas mandíbulas. Estudos sobre seus membros anteriores mostram que eram relativamente longos e surpreendentemente fortes, graças a profundas cavidades ósseas que permitiam a fixação de músculos e ligamentos. Além da força, os braços eram bastante flexíveis e equipados com 3 garras bem desenvolvidas, a primeira delas muito maior que as outras 2. Essas garras, combinadas com sua força, permitiam ao Dilophosauro usar os braços para impedir a fuga das presas e infligir ainda mais danos por meio de golpes cortantes. Mais um motivo para evitar esse predador durante o Jurássico Inferior. E novamente, para o azar das criaturas que viviam ao seu lado, o arsenal do Dilophosauro não terminava em suas garras, pois ele ainda possuía outra forma bastante eficaz de capturar presas, apesar de ser relativamente pesado. E não, infelizmente essa técnica de capturar presas não envolvia cuspir veneno para cegá-las, como visto em Jurassic Park. Na verdade, ele simplesmente as perseguia em alta velocidade até alcançá-las. A agilidade desse terópode era demonstrada por suas pernas altamente desenvolvidas, sua constituição mais leve e pela presença de sacos aéreos carnosos. Esses sacos aéreos se expandiam nas vértebras e proporcionavam uma respiração unidirecional, característica observada em aves e crocodilianos. Isso indica que ele provavelmente possuía uma alta taxa metabólica e elevado nível de atividade, sugerindo que era um corredor veloz. E se sua agilidade, mordida, mandíbulas e tamanho não fossem suficientes para dominar completamente seu ecossistema, ainda existe a possibilidade de que o Dilophosauro fosse um caçador em grupo. Essa hipótese surgiu a partir da descoberta original de seus ossos, já que os 3 espécimes encontrados estavam lado a lado, levando alguns a acreditar que viviam e caçavam em bandos. Mas se esse for o caso, os paleontólogos acreditam que 3 indivíduos talvez fossem o limite, pois esse terópode era o gigante de sua terra natal,
e seria bastante difícil sustentar mais do que isso. Ainda assim, mesmo com todas as vantagens a seu favor, parece que a vida como rei não era nada fácil, já que os Dilofossauros são conhecidos por apresentarem inúmeros sinais de ferimentos e doenças. De fato, o holótipo é famoso por possuir o maior número de ossos danificados já registrado em um terópode, com 8 afetados, enquanto o terópode com segundo maior número apresenta apenas 4. As lesões observadas nesse Dilofossauro parecem ter se concentrado nos braços e incluíam o crescimento de tumores ósseos, fraturas por estresse, torções e deformidades. Esses ferimentos eram incapacitantes em vida, pois reconstruções indicam que esse indivíduo não conseguia usar adequadamente um de seus braços e mãos, levando-o a depender mais intensamente do outro. Não se sabe ao certo como o Dilofossauro adquiriu todas essas lesões, mas alguns especulam que possam ter resultado de caçadas mal-sucedidas ou confrontos com competidores. O interessante, porém, é que apesar de muitos Dilofossauros apresentarem braços bastante machucados, um estudo com mais de 60 indivíduos não encontrou fraturas nas pernas ou nos pés, o que confirma o quanto seus braços eram úteis como armas e ferramentas. Além disso, todos os paleontólogos concordam que a quantidade de ferimentos observada nos espécimes demonstra que se tratava de um animal extremamente resistente, que provavelmente possuía uma tolerância à dor muito elevada. Isso não é tão surpreendente assim, considerando que ele viveu em uma época que a Terra não dava trégua. Especificamente, a datação fóssil mostra que ele existiu há cerca de 183,7 milhões de anos, durante o Jurássico Inicial, no que hoje é a América do Norte. Naquele período, tanto o supercontinente Pangeia quanto o superoceano Pantalassa ainda existiam, e o planeta ainda se recuperava do evento de extinção do Triássico-Jurássico. Isso significava que não havia tanta vida ao redor, e o clima também não ajudava, já que a Terra era relativamente quente. O ambiente do Dilofossauro parece ter sido particularmente rigoroso, caracterizado por estações secas extremas, durante as quais dunas migravam para dentro e para fora de seu habitat. No entanto, naquela era, a presença do grande lago pré-histórico conhecido como Lago Dixie teria proporcionado uma fonte de alívio e de alimento durante essas secas severas. Também ocorriam em estações chuvosas, e nesses períodos, rios e riachos ganhavam vida, criando ambientes semelhantes aos oásis desérticos que vemos atualmente. Apesar do ambiente severo e do evento de extinção relativamente recente, dentro de seu ecossistema, o Dilofossauro de forma alguma estava sozinho e dividia esse cenário com outros dinossauros, como já mencionado Sarasaurus, além de Megapinossauros, Kayentavenator e Scutellosaurus. Animais que não eram dinossauros também estavam presentes, representados por diversos tubarões e bodontes, peixes ósseos, peixes-pulmão, lagartos e salamandras. Outros animais incluíam Prosalirus, Eocecilia, Kayentakeles, os crocodilomorfos Calçoiaçucos, Eopneumatossucos, Kayentasucos, Protossucos e o pterossauro Ramphinion. Enquanto isso, os sinapsídeos da região apareciam na forma de Dinebitodon, Kayentatherium e Oligokyphus. Até mesmo mamíferos primitivos chamavam essas terras de lar, como demonstra o minúsculo Dineterium. Ainda assim, apesar da notável diversidade de vida, nenhum deles chegava perto do tamanho ou da ferocidade do Dilofossauro, o que lhe permitia ocupar, sem contestação, o posto de predador de topo da América do Norte no Jurássico Inicial. E com seu verdadeiro legado sendo muito maior do que aquele retratado em Hollywood, só nos resta esperar que um dia possamos ver a verdadeira grandiosidade do Dilofossauro ganhar vida nas telas do cinema. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo aqui no Zoológico Extinto.